Ok, ok. Então, mais uma vez, saudando a todos, né? Uma boa noite. Prazer em estar com vocês mais uma vez, né? Para que a gente possa conversar mais um pouco sobre Cabala, sobre como aplicá-la no nosso dia a dia, né? Eu havia planejado uma meditação até um pouco longa na contemplação dessa letra Shin, mas devido à hora nossa, tal, eu vou apenas propor que a gente, por uns breves segundos, né, que cada um coloque a sua atenção nessa letra, né? Lembre-se que essa letra é uma letra que é do elemento fogo, né? Tente se harmonizar com essa letra. Tente levar o seu consciente para essa letra e trazer essa letra para o seu consciente, para que ocorra uma união entre a letra e vocês. A letra é o fogo alquímico, é o fogo que não queima, mas transforma, né? Todos nós conhecemos a frase Ignea naturae renovaram íntegra. A natureza se transforma integralmente através do fogo alquímico. O fogo que faz tudo voltar aos elementos iniciais e se agregarem novamente, tomando forma, tomando consciência nos seres. A cor vermelha foi propositalmente escolhida por ela ser uma transformação interior. Então, quando nós meditamos nessa letra com a cor vermelha, né, a gente está procurando uma transformação interior. E creiam-me, ela virá, ela acontece. Uma vez que nós já nos aproximamos da letra e ela de nós, uma vez que essa letra está agora indelevelmente marcada em nossa mente, em nosso coração, uma vez que a transformação alquímica teve início, né, vamos nos voltar para o ambiente imediato e vamos prosseguir com o nosso encontro. E eu gostaria de mostrar aqui uma frase que é de Moses Cordovero, que é um rabino espanhol do século XVI, muito famoso. Se alguém deseja adquirir conhecimento de Deus, ele ou ela deve concentrar-se de uma forma especial e irá então entender os segredos ocultos da espiritualidade e emergirá com o divino, alcançando a unidade.
Essa frase, para nós, ela passa a ser muito significativa, porque ela fala da aquisição de um conhecimento do Criador, né? da nossa aquisição desse conhecimento sobre o Criador, né? Sobre a necessidade de nós nos concentrarmos de uma maneira especial, né? Vocês vão lembrar que em alguns encontros atrás, quando nós falamos, né, do começo do Sefer Yetzirah, nós falamos que ele inicia com 32 caminhos de sabedoria, né? E nós mostramos que esses caminhos, né, a grafia desses caminhos, era uma grafia única, era uma grafia específica, que normalmente não constava ou não é usual, digamos assim, no Pentateuco, né? Mas que dizia de um caminho como se fosse uma trilha, um caminho pessoal, um caminho místico, um caminho aberto por cada um, né? Então note que ele nos informa, né, nos adverte, que se a gente quer adquirir um conhecimento sobre Deus, né, sobre o Criador, né, a gente deve se concentrar de uma forma especial. A gente deve procurar um caminho especial. E esse caminho especial é pessoal, né? Por isso, alguém que instrui sobre Cabala, alguém que fala sobre Cabala, alguém que se predispõe a conduzir um grupo de Cabala, essa pessoa não pode ser mais do que simplesmente um informante sobre a Cabala. Porque a vivência, né, da Cabala, né, a vivência dessa aquisição de um conhecimento de Deus, né, ela tem que forçosamente ser feita de uma forma especial e individual, e é diferente para cada pessoa, dependendo da experiência prévia de cada pessoa, não com Cabala, mas com o mundo, com a vida, né? Então, cada um vai construir o seu caminho especial, de uma forma especial. E então, construindo isso, ele ou ela irá, então, entender os segredos ocultos da espiritualidade. E o mais importante dessa frase, que eu reputo como a parte mais, que para nós é talvez a maior advertência, né? Ele emergirá com o divino, isto é, eu e o Pai somos um, né? Alcançando a unidade, né? Quer dizer, quando eu acho um caminho especial, e olha que coisa interessante, né? Eu tenho que, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que me concentrar de uma forma especial. E aparentemente essa forma especial, ela é uma forma individual, e ele é uma forma então interior. E sendo uma forma interior, sendo um caminho interior, dá para a gente compreender que os segredos da espiritualidade, né, que o conhecimento do divino, né, o conhecimento do Criador, está em nosso interior e não no exterior. Os cabalistas dizem que você não deve, né, que as pessoas não devem procurar Deus exteriormente, mas devem procurar o Criador na fagulha, né, de vida que tem dentro de cada um de nós. Então, alguns poderiam me dizer, poxa, Marcos, mas nós não somos, até certo modo, um pouco panteístas, quer dizer, a gente enxerga Deus na natureza, a gente enxerga Deus nas coisas, nos outros, nos animais, nas flores, na floresta e também no ser humano. Eu diria, sim, entretanto, a ciência já demonstrou que tudo o que nós vemos, né, exteriormente a nós,
né? É uma projeção de algo que acontece dentro de nós. Então, todas as verdades, tudo aquilo que a gente reconhece que Deus também está, né? Nada mais é do que uma projeção de algo que acontece na nossa mente. Até porque o que existe fora de nós é apenas vibração, né? E essa vibração, ela toma forma, ela adquire forma, ela adquire significado quando ela passa para o nosso interior através dos 5 sentidos, né? E quando, indo para o nosso cérebro, para as várias partes do cérebro que decodificam cada um desses 5 sentidos, constrói uma imagem, né, que tem cor, que tem substância, que tem sabor, que tem barulho, que tem odor, que tem... Mas tudo isso é um construto da mente, é algo construído dentro do ser humano, não está fora, né? A realidade, toda a realidade que nós conhecemos está dentro de nós. Então, esse Deus que nós reconhecemos como presente em tudo que está fora de nós, né, ele é uma interação com aquilo que está dentro de nós. Tá? E aí ele fala isso, você emergirá. Por que emergirá? Porque você foi procurar lá dentro, em você, na fagulha divina. E quando você faz isso de uma forma especial, num caminho especial, procurando o conhecimento desse Criador, você e ele, como uma unidade, emergirão. Certo? Adquirirão uma identidade, que agora não é mais você, agora é o todo. Uma frase pequena, né, mas cheia de significado para nós, né? Eu queria também lembrar agora o que nós falamos no nosso último encontro, né? Houve lá o Tsin Tsun, houve uma contração do Criador, né? E essa contração do Eterno criou um espaço, que nós já discutimos isso em outros encontros, criou um espaço. Nesse espaço, a luz do Criador, ela é recolocada num filete de luz, e esse filete de luz, desse filete de luz, aparece tudo o que nós conhecemos como um mundo criado, né? É um Fiat Lux, né? Ou, como a ciência tem costumado chamar, né? É o resultado de um Big Bang, né? Porque tudo aquilo, digamos, toda aquela energia, tudo aquilo que veio do Eterno, se concentrou num ponto, e esse ponto adquire entropia, e aí isso explode, e quando explode, a energia vira matéria, né? Começa a virar matéria, né? E a matéria se condensa, né? Ela vira poeira, condensa, forma as galáxias, forma, né, forma tudo que tem no universo, inclusive o corpo do ser humano, e inclusive aquilo que nós reconhecemos como algo espiritual, porque tudo é parte da criação, né? Então, depois desse surgimento, né, esse surgimento nós já vimos, ele acontece em etapas, né, que os autores cabalistas descreveram para que a gente pudesse entender que tudo é uma grande energia, é uma grande vibração, e essa grande vibração ela vai diminuindo, né? Então a gente já viu que essa vibração, ela indo de um ponto de manifestação para o outro, né? Através desse caminho, ela vai diminuindo, como se aqui fosse um filtro de vibração, um filtro, né, de algo que estava aqui e veio para cá, mas também isso vai sendo filtrado por aqui, vai diminuindo, né? Ou se eu poderia dizer que eu tenho uma luminosidade plena aqui. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, algum anteparo
que fosse meio opaco, né? Essa luz não passaria toda para cá, mas passaria, né? Mas aqui chegaria com uma, vamos falar assim, com uma energia diferente, ou vou falar com uma vibração diferente, menor, e aí aqui vai diminuindo e vai diminuindo, né? Até que chega naquilo que nós chamamos de matéria, né? No mundo material, onde tudo que existe no universo está concentrado aqui. Tá? E em cada fase dessa descida, né, ela é como que regida, né, por energias que a gente atribui não ao planeta físico que está desenhado aqui, né, não a Marte, não a Mercúrio, não a Vênus, mas as energias que esses planetas podem despertar, energias sutis. Nós estamos falando antes da matéria, ou digamos, no surgimento da matéria, que surge como um relâmpago, por isso chamado o relâmpago flamejante. Mas a gente também viu que uma outra maneira de ver essa árvore da vida, né, uma outra maneira de interpretar aqueles 10 sefirot, aquelas 10 emanações, né, com 22 linhas unindo essas 10 sefirot, também seria dividir esta figura em 4 etapas, ou, como nós nos referíamos, né, no nosso encontro anterior, 4 mundos, que são os 4 mundos da Cabala. Né? Um mundo de Atzilut, que seria o mundo dos arquétipos, o mundo das ideias. Né? Um outro mundo, que seria aqui o mundo de Briah, que seria o mundo a gente poderia chamar do planejamento, né? Uma vez que eu tenho uma ideia, ela é planejada. Né? Depois, eu teria um terceiro mundo, que seria o mundo de Yetzirah, que seria o mundo, uma vez que eu tenho uma ideia, uma vez que eu fiz um plano, fiz um projeto, aí seria o mundo que executa esse projeto, que junta os ingredientes, que vê a planta lá, como é que foi desenhada tal, e faz, digamos, aquilo que o projetista determinou, e o projetista determinou aquilo que quem encomendou o projeto tinha ideia. Então aqui eu tenho quem encomenda o projeto, aqui eu tenho o cara que desenha o projeto, que idealiza o projeto, aqui eu tenho o pessoal que constrói o projeto, que executa o projeto, né? E aqui eu tenho, né, o mundo de Asiá, que é o mundo da manifestação material. Né? E esse mundo da manifestação material é aonde o projeto vira construído, acontece ele construído. Né? Então, ideia, projeto, trabalho e ação, quer dizer, manifestação. Tá? E também nós vimos, né, que essa divisão, né, nesses 4 mundos, eu poderia dizer que aqui é o mundo dos arquétipos, das ideias, que aqui é o mundo material, aqui seria aquilo que nós costumamos chamar de mundo astral, e aqui seria aquilo que eu poderia chamar de mundo mental. Entre esse triângulo para cima e esses 2 triângulos para baixo, e esse ponto, seriam os 3 mundos, eu tenho uma divisão. Essa divisão, ela cria uma aparente divisão, um aparente abismo entre o Criador. Note que aqui eu tenho 3 para cima, com os arquétipos, aquilo que eu poderia chamar de Pai, de Filho e do Espírito, mas eu gosto de chamar aqui, né, e alguns cabalistas chamam da filha, tá? Que é aquilo que a gente atribui ao Espírito Santo ou Espírito. Né? Sendo que o Pai tem todo o poder, toda a força, ele é Keter, né, a coroa. Né? O Filho, né, esse lado do Filho, de Hokmah, é o lado
do ímpeto, é o lado da força, é o lado da ação, né? Ou um lado que a gente poderia dizer o lado masculino, né? Tá? Note que eu falei masculino, não exatamente ligado a macho e fêmea, masculino de ação. E aqui, né, em Bina, né, seria um lado receptivo, porque tudo que acontece no universo, ele tem que ter uma ação, né, ele tem que ter um desejo, uma ação, mas uma ação sobre nada resulta em nada, né? Então, a ação, por exemplo, eu quero fazer uma ação de esculpir. Se eu não tiver uma massa para receber a minha ação para esculpir, ela não vai ser esculpida. Então, precisa existir aquele que faz, digamos, que esculpe e o objeto que é esculpido, né? Então, tem aquele que é ativo, né? E tem aquele que é receptivo, né? Que é, se aqui eu tenho a força, aqui essa força se transforma em forma. Note que às vezes é muito comum as pessoas dizerem, aqui eu tenho força, aqui eu tenho forma, tá? Sim e não. Aqui é o lado da força, aqui é o lado da forma. Mas veja bem, só existe a forma porque a força agiu sobre algo. E só existe, né, a força só tem sentido se tiver algo para ela agir sobre. Tá? Então, força e forma andam junto, né? São irmãzinhas, siamesas até, né? Quase, né? Elas diferem na manifestação, mas não na essência, né? Então, eu tenho força e tenho forma. E eu tenho aqui como se fossem as três, representativamente, as três pessoas que nós reconhecemos no Criador, né? As três pessoas, não para dizer que são como pessoas nós, mas são as três qualidades que a gente verifica no Criador. E depois aqui, eu tenho 7, né? Na realidade 6 e mais 1. Então aqui a gente pode dizer que são os 6 dias da criação e o Shabat, e o 7º dia, que é o dia de repouso. Tá? Só que, saindo daqui, né, do Criador, vamos falar assim, né, do mundo arquetípico, né, para vir para cá, as coisas acontecem devagar. Quer dizer, veja, e eu vou voltar agora aqui numa figura, só para mostrar o seguinte, note que esse mundo dos arquétipos, né, aqui foi desenhado uma árvore da vida também, né? Nesse mundo mental aqui, de Bria, também foi representada uma árvore. Nesse outro, também uma árvore. Por isso, é uma mensagem para nós o seguinte, as transformações do universo não acontecem como ligar e desligar um interruptor de luz. Agora está escuro, agora está claro. Agora está escuro, agora está claro. Não é assim, né? As coisas no universo, elas acontecem numa sequência. Então agora tá escuro, agora começou a amanhecer, agora vai amanhecendo, agora chegou no meio-dia, que é o auge, né, da luz, agora começou a entardecer, aí começou, né, o crepúsculo, aí então a noite vai chegando, o dia vai dando lugar à noite, mas devagarinho, né? Não é tchum-tchum, é uma chave que desliga. Aí a noite chega, a meia-noite é o máximo digamos assim, da escuridão, depois começa um período caminhando para a luz, e assim vai indo. Então também, né, aqui, né, nessa figura, né, digamos, essa energia aqui, essas vibrações que estavam aqui, que a gente fala do Criador, elas vão descendo, né, vão acontecendo níveis de vibração até chegar na vibração material. Tá? Se a gente lembrar da figura lá
do relâmpago flamejante, né? Então vem daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Ele vai caindo, né? Ele vai caindo e isso, talvez, agora é a hora certa da gente discutir uma coisa interessante. Veja, a gente está falando que aqui está o mundo material e aqui seria aquilo que nós chamamos de mundo astral. Tá? Bom, mas então eu estou no material e pumba, estou no astral? Não. Mesmo neste mundo, que é mais sutil do que este, e esse aqui é chamado o mundo das formas, e esse aqui é o mundo das formas, porque tudo que acontece aqui foi antes moldado aqui, porque os ingredientes foram misturados. Foi antes projetado aqui e foi antes desejado aqui. Então, quando eu saio do material e eu subo para o astral, primeiro eu encontro um nível que eu poderia dizer que é o mais próximo possível da Terra. E a exemplo, por exemplo, a exemplo do amanhecer, né? Eu estava na Terra e aí vai surgir o limiar do astral, né? Quando começa a surgir, por exemplo, o Sol, né? Tá? Vai surgir o limiar do astral. Mas naquela hora que vai surgir o limiar do astral, né? Eu tenho ainda o material e eu tenho uma parte do astral, e não é o astral em sua plenitude, mas é uma parte, a parte mais perto da Terra. E o que eu quero dizer com mais perto da Terra? A Terra, né, o mundo material, quando eu falei Terra, aí não é do planeta, é do mundo material. O mundo material é o mundo, é Maia, é o mundo das ilusões, mas é o mundo que atrai toda a nossa atenção e é o mundo que muitas pessoas, é um mundo para o qual muitas pessoas dedicam a sua vida. São escravas desse mundo, seja por causa da corrida atrás do dinheiro, e o dinheiro, trabalho ou não trabalho, alguns querem ganhar mais fácil, né? Seja atrás da bebida, para satisfazer desejos materiais, seja atrás das drogas, para satisfazer. Quer dizer, é o mundo das realizações ou dos desejos materiais e podem ser descontrolados para aqueles que não reconhecem um ser espiritual dentro de si, aqueles que não reconhecem que eles são mais do que um corpo com desejos materiais, mas que são um espírito cercado por um invólucro corporal que chama a sua atenção para as coisas materiais, porém esse espírito está ligado com o divino, está ligado com o Criador. Né? Então, se a pessoa não tem essa noção dessa dualidade, né, ela está escrava do material, e aí, quando essa energia dessa pessoa, vamos falar assim, ela sai da matéria e ela vai para um nível mais sutil de energia, qual é o nível que ela fica perto, que essa energia fica perto? Exatamente do borderline, exatamente do limite entre o material e o astral, ele fica ali. Quer dizer, então, o mundo do astral, do baixo astral, tá? É aquele mundo, é aquele lugar, se fosse, por exemplo, a cerveja, não para estragar o apetite de ninguém, mas é da cerveja, ele tem um pouquinho de cerveja para baixo e um pouquinho de espuma para cima. Não é nem espuma nem cerveja, né? Mas é o limite. Então, as energias que habitam esse parte de baixo tem muito a ver com as necessidades materiais, tem muito a ver com os desejos materiais. Então, é por isso que eu disse, e aí conforme eu vou subindo, né, conforme eu vou me elevando em vibração aqui, né, eu vou subindo nesse mundo astral, eu vou encontrar a parte mais longínqua do mundo material, certo? E eu vou encontrar, de novo agora, um outro borderline, mas eu vou encontrar agora um limite
com a parte inferior do mundo mental. Tá? Então, aqui já são energias diferentes, né? Até que aqui eu vou subindo nas energias e vou encontrar a parte maior do mundo mental. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, né, as pessoas que estão aqui, né, no material, tal, elas desejarem contatos com mundos não materiais ou contato com energias mais sutis, né, e elas atingem este borderline aqui. Tá? E esse borderline, certo? Aqui a energia é como a energia que tem aqui. Quer dizer, se bobear, essa energia cria ilusões para você achar que você está numa boa, cria coisas para você achar que você é o chefão, né? Chefão das energias e tal, mas na realidade você tá sendo dirigido por uma energia que não é lá grande coisa, tá? Então é por isso que eu digo que quando a gente quer, né, e veja, esses mundos, né, a gente já falou que eles se replicam no ser humano, né? Mas quando eu quero, eu desejo criar alguma coisa, né? E a gente viu isso no nosso último encontro, existe um fluxo cósmico criativo que sai desde o desejo do Criador, vamos dizer assim, dos arquétipos, passa pelo projeto, passa pela execução e passa pela materialização, mas com uma certa ética. Como o ser humano é, né, imagem e semelhança do Criador, e nós já vimos até pelo nome Yud Re Vav Re, nós já vimos o significado disso, e vimos que o segundo Re do Yud Re Vav Re é o fato do ser humano, num nível mais baixo, se tornar um novo Yud, né? Guardadas as proporções, quer dizer, se tornar um novo Criador, né? E isso confere ao ser humano a capacidade, como que o ser humano tem capacidade de fazer desenhos mentais, né, arquetípicos, né, criar arquétipos, né, criar formas mentais. Se ele mandar, eu posso tentar me comunicar aqui, mandar essa energia para cá, porque é o mundo que recebe alguma coisa e materializa. Só que aqui, né, eu já falei, dependendo se eu atinjo aqui, isso aqui está doido para essas energias para materializar coisas para também me deixar dependente. Mas se eu consigo uma comunicação aqui no mental, né, tá? Então eu jogo, assim como o Criador, né, jogou uma ideia, um desejo para o projetista, eu faço um desejo e jogo para o projetista. Se esse desejo segue essa linha cósmica, quer dizer, segue essa ética cósmica, esse arquétipo aqui, esse desejo, chega no projetista e ele fala, tudo bem, mais um desejo. Aí ele faz mais um projeto. Todo projeto que ele manda, aqui essas energias obedecem, fazem, constroem conforme o projeto. E as coisas se manifestam. Então eu jogo uma ideia para cá, eu jogo um desejo e, estando em consonância com as ideias cósmicas, com o projeto cósmico, se materializa. Então, isso daqui, né, são fases de uma coisa que nós chamamos de criação mental, da capacidade que o ser humano tem de criação mental, que é fazer um desenho, fazer uma forma pensamento, fazer um arquétipo, né, um quadro mental, emanar esse quadro mental e conseguir materializá-lo. Alguns segredinhos, né, algumas dificuldades. Quer dizer, talvez a maior dificuldade que as pessoas tenham para fazer esse quadro mental aqui, né, seja, primeiro,
o que ela deve desenhar, né? O que ela deve colocar no seu quadro mental. Porque eu brinco, né? Eu falo assim, né? Antigamente, né? Há muitos anos atrás, tinha a pessoa, digamos, o par desejável, ele tinha uma característica, né? Tanto homem quanto mulher tinha uma certa característica. A gente desejava alguém daquele jeito. Hoje mudou, né? Talvez os padrões são diferentes, né? Então, o que eu desenho aqui, né? Eu quero uma casa, né? Como eu brinco, né? Eu quero um carro, né? Eu quero uma Mercedes, né? E quando eu falo de criação mental, eu falo, cuidado, você quer uma Mercedes ou um Mercedes? Porque o ônibus também é da Mercedes, né? Ele é um Mercedes, né? Então, existem pessoas que estão sem condição até de trabalhar, que se tiver condição de pagar um Mercedes e poder andar, e poder fazer trabalhar e poder ter um emprego, já está ótimo, é o que ela quer. Tem outros que querem uma Mercedes, porque já tem alguma coisa, quer algo mais, né? Tem uns que não quer a Mercedes, porque a Mercedes custa caro o seguro, custa caro não sei o quê, então quer uma outra coisa. Então, na realidade, a gente precisa entender, e é isso que nós vamos conversar um pouco também hoje, o que a gente quer. Tá? E aí, sabendo o que a gente quer e desenhando o que a gente quer, a gente tem que soltar. Soltar, mas soltar para um nível que seja, que se eu solto para cá, qualquer coisa que chegar aqui ele faz. Essa energia faz. Sendo boa ou sendo ruim. Chegou aqui uma ordem e faz. Agora, aqui, chegou uma ordem, chegou um desenho, chegou. Se não for de acordo com as regras da companhia, ele não faz o projeto. Tá? E é por isso que eu emito isto aqui, emito essa forma de pensamento, e ao mesmo tempo eu digo, se for da vontade de Deus, olha aqui, o plano de Deus, e do meu merecimento, quer dizer, se eu também, a minha história de vida estiver de acordo com este plano, está feito. Por quê? Porque foi para cá, se está no plano de Deus e eu mereço, aqui vai sair o projeto. Sair o projeto é automático, que aqui vai para o mundo da forma, e que vai virar uma forma e vai virar uma forma. É só questão de quê? É só questão daquilo que a gente chama de tempo, que não existe. Tá? Então, agora, quando eu mando para cá, eu quero que aconteça. A que preço for, seja que preço eu tiver que pagar. Né? Porque para toda ação corresponde uma reação. Né? Então, quando eu mando aqui no mental, e eu só quero se for da vontade de Deus e se eu merecer. Se não, não quero. Quer dizer, não quero criar karma, eu não quero criar débito kármico. Tá? Agora, quando eu simplesmente emito para cá, para o astral, e falo, eu quero, né? Depois cobra o preço, não tem importância. É karma. Tá? Mas vamos, então, discutir o seguinte. O que é que nós queremos da vida? Né? Uma casa maravilhosa? Né? Ou pode ser uma casa, não precisa ter 30 banheiros, que nem acho que o palácio, não sei que palácio aí. Né? Pode ter só uns 2 banheirinhos, tá bom? Né? Se tiver um também serve, quem sabe. Né? Não, não é moradia, não é isso, não. Na realidade, o que a gente está querendo é um bom trabalho. Né? E é engraçado, né? Porque o que é bom trabalho para um, para outro é um saco, é escravizante, é muito ruim, né? Então, mas será que isso que a gente quer da vida, será que é isso que é importante na nossa vida, só ter um bom trabalho?
Né? Será que eu posso definir o que eu quero da vida como sendo um carro de luxo maravilhoso? Isso me faria feliz, né? Isso me faria maravilhado, né? Ou será que o que eu espero realmente da vida, né, seja muito dinheiro, porque aí eu compro a casa, aí eu compro o carro, aí eu não preciso ter um emprego, eu que vou dar emprego para os outros, quero ser como o tio Patinhas, né? Lembrando os problemas do tio Patinhas, né? Tem que sempre ficar guardando dinheiro, sempre alguém quer roubar o dinheiro dele. Mas não, será que então o que eu quero é ser reconhecido por um grupo, estar num grupo, ser feliz nesse grupo, né? Curtir realmente esse grupo, né? Companhia das pessoas, né? Ou será que eu estou um pouco mais interessado em ter uma companhia um pouquinho mais perto de mim, né? De ter a minha ou minha cara metade, né? De ter o meu companheiro, minha companheira, né? Para dividir a vida comigo. Será que isso então é o que eu quero da vida? Né? Se você perguntar, alguém talvez te diga o seguinte: eu quero tudo. Mas no fundo, o que é que as pessoas esperam da vida? Você pode resumir tudo aquilo que estava antes em duas frases: ser felizes e estar bem. No fundo, quem quer o carro, quem quer a casa, quem quer o emprego, quem quer o dinheiro, quem quer a companhia de pessoas, quem quer a cara metade, quem quer... Na realidade, se você espremer tudo isso, ela quer ser feliz e quer estar bem. Tá? E ela verbaliza isso no desejo de uma casa, no desejo de um carro. E talvez esse, inclusive, é um dos grandes problemas da vida, né? Que você pergunta o que você quer, né, da vida. No momento a gente quer uma coisa, se conseguir a gente já quer outra, e se conseguir quer outra, porque as coisas materiais, que são importantes, ninguém aqui está dizendo que não são, né? Mas as coisas materiais, elas trazem uma certa felicidade que é fugaz, né? Na realidade, né, a felicidade parece que está em desejar as coisas e não em tê-las, né? Enquanto a gente deseja, a gente está imaginando o que vai fazer com elas, né? É que nem, por exemplo, quando você compra, né, vou usar um exemplo que eu ouço toda hora alguém falar: você compra um sítio, né? Você tem duas grandes alegrias na vida de uma pessoa: o dia que ela compra o sítio e o dia que ela vende o sítio, depois que ela vê que aquilo também dá um trabalho louco, né? Um sítiozinho de fim de semana. Então são duas alegrias, né? Comprar e depois vender, se livrar, né? Então, no fundo, né, isso mostra que a pessoa quer ser feliz, mas não deveria talvez colocar a felicidade, né, nas coisas. Né? É preciso definir essa felicidade, esse estar bem, talvez de uma maneira menos material. Né? Mas como é que é a vida, né? Como é que a gente sente a nossa vida normalmente? Tá? A gente sente a nossa vida assim: nossa, tá legal, tô ganhando dinheiro, tô bem, nossa, como eu tô feliz, tô num período muito bom, todo mundo tá me reconhecendo, nossa, eu não tô com dinheirinho no banco, minha casa tá legal, tem uma pessoa muito bacana comigo, tá tudo certo, então, e logo depois fala: não tá legal, tava bom, mas agora ficou ruim, né? Puxa vida, tava tão bacana, tal, e quando eu tava pensando que tava no auge do bacana, pô, escorregou e caiu tudo e tá mal, tá muito ruim. Então,
o ser humano interpreta a vida ou sente a sua vida, né, como uma oscilação entre bom e mal. Tá? Tudo parece, né, como se a vida da gente fosse como um eletrocardiograma, né? Bip para cima, bip para baixo, bip para cima, bip para baixo. Parece que não para o troço, né? Quando eu penso que está lá em cima, vem para baixo. Quando eu penso que está lá embaixo, vai para cima, né? E a maioria das pessoas diria assim, poxa, eu queria ter uma vida mais tranquila, gente. Eu queria ter uma vida mais sossegada. Esse negócio de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Queria que fosse mais ou menos tranquilo, plano, né? Tá bom. Só que um eletrocardiograma plano, né, é quando não há vida. Né? Enquanto há vida, né, você tem altos e você tem baixos. E aquilo que parece que a gente talvez gostaria que fosse tudo plano, céu de brigadeiro, isso a gente chama aqui neste mundo de morte. Parou, acabou, aqui. Tá? Então, eu acho que nenhum de nós, né, vai se incomodar tanto com esse eletrocardiograma batendo aí, né, quando a alternativa é a de baixo, né? Essa eu não quero, porque a gente quer exatamente ter uma felicidade no mundo vivendo, né? Então, a alternativa do traço embaixo está fora de questão. Então, se está fora de questão e se a realidade do mundo, né, é a oscilação, é o eletrocardiograma ali em cima, né, o gráfico de cima, né, se isso é o mundo, né, eu tenho que desenvolver uma habilidade ou uma resiliência, chamem como quiser, para aceitar os bips para cima e os bips para baixo. Eu tenho que desenvolver um jeito de que essas oscilações entre aquilo que eu apelidei de bom e aquilo que eu apelidei de mal não me tirem do sério, não me tirem da felicidade. Né? E como é que eu posso fazer isso? Aí a gente volta novamente para a árvore da vida, para aquele desenho da árvore da vida, né? Esqueminha das 10 sefirote e das 22 linhas. E existe uma outra figura que eu posso tirar. Veja que a árvore da vida ela é riquíssima. Eu posso tirar os 4 mundos, eu posso tirar o relâmpago flamejante, eu posso imaginar um abismo, eu posso imaginar um monte de coisa. E posso também imaginar que esses sefirotes aqui, eles formam 2 colunas, né? A coluna da direita, né, e a coluna da esquerda, e que existe uma coluna central, né, que aparentemente seria um equilíbrio entre estas. Lembra que eu falei que Rokhmah é a força e Binah é a forma. Aqui Rokhmah é o masculino, então eu diria que essa é uma coluna de energia masculina, tá? E note bem que essa coluna, tá? Ela é apelidada, ela é chamada da coluna da misericórdia, a misericórdia de Deus. E esta outra coluna, que é de Binah, né, que é a forma, ela é feminina. Então essa aqui é uma coluna feminina, e eu vou ter aqui julgamento ou justiça, que é uma outra qualidade, é um outro atributo do Criador. Né? O Criador, né, ele é misericordioso e justo. Né? Quem é pai, já foi pai, ou mesmo é tio, ou avô, ou primo, ou tia, você já deve ter visto uma criança se desenvolvendo, né? E já deve ter, ou na qualidade de pai, de mãe, de avô, de avó, ou de tio, ou de, né,
você já deve ter visto uma criança fazer algo errado e, às vezes, colocado de castigo. Vai lá, fica no canto e pensa no que você fez, né? Você faz isso porque você odeia a criança? Não. Você está sendo justo com ela, porque ela fez algo que não devia, você... Mas, na aplicação dessa justiça, você está sendo misericordioso também. Porque você a ama tanto, você tem tanta misericórdia por ela, ama tanto, que você aplica a justiça nela para que ela aprenda. Tá? Então, essas duas colunas, né, esses dois pontos, que são atributos do Criador, né, eles se completam, se complementam. Né? Eles não são antagônicos. Tá? Acontece o seguinte, acontece que nós, como seres humanos, nós estamos ainda despertando. Então é como se houvesse um sol, né, aqui desse lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um ponteirinho um pouco mais... cadê? Está aqui. Como se tivesse um sol aqui desse lado, iluminando aqui essas duas colunas, tá? O sol começou a nascer. Nota, nós, como seres que somos materiais, né, é como se nós estivéssemos na escuridão, né, do conhecimento, porque nós somos apenas servos da matéria. Mas aquele que quer estudar os mistérios, aquele que vai para uma fraternidade, aquele que procura a Cabala, aquele que procura esses ensinamentos interiores, ele já não pode mais ser tido como alguém só material. Ele é alguém que sentiu um impulso interior, que é espiritual, tá? E que está procurando a luz. Então a gente pode, né, simbolicamente dizer que o sol, né, está começando a nascer para essa pessoa. O sol, que é a luz do conhecimento, está começando a nascer para essa pessoa. Então, se está amanhecendo, né, existem algumas coisas interessantes. Quando o sol, vamos dizer que o sol está surgindo aqui, né, do leste. Quando ele começa a amanhecer, o começo da iluminação é vermelho. Tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? O começo da iluminação é vermelho. Tá? E o começo da iluminação sendo vermelho, e depois ele vai atingindo o laranja, até atingir a luz do sol, até atingir o amarelo do sol, né? Ele vai num crescendo, né? O sol vai subindo, ele vai num crescendo. Quando ele começa a iluminar, ele começa a iluminar daqui, no meu desenho aqui, da direita para a esquerda, tá? Então, é razoável eu dizer que eu vejo esta coluna clara, certo? Vermelha ou branca, e vejo esta coluna escura, porque a luz ainda não chegou, o dia está começando a raiar, então se aqui é o leste, aqui é o oeste, ainda tá escuro. Então, quando eu começo a despertar, tá, eu vejo uma coluna iluminada e vejo uma coluna sem iluminação. E no meu conceito de ser humano, limitado para entender as ações que acontecem no universo, eu classifico uma de boa ou de bem e classifico a outra de mal. Tá? Mas existe essa terceira coluna aqui, que não está presente. Tá? O Pentateuco diz que a entrada do templo de Salomão tinha duas colunas, uma chamada Jaquim, a outra chamada Boaz, né?
E quem passa no meio? Quer dizer, para você entrar no templo de Salomão, no templo da sabedoria, você passa entre essas duas colunas, que são a coluna da luz e a coluna da treva ou da escuridão, tá? E você tem que passar no meio dela. Mas veja, esse é o caminho do iniciado, né? É o caminho daquele que está entrando no templo, né? Então, esse caminho, né, se existem essas duas colunas, este caminho aqui, ele é construído. Esta coluna ela é construída e ela é a própria pessoa, somos nós. Tá? Além disso, tem uma outra característica que nós vamos nos servir desta figura aqui. Bem e mal, né, parecem para nós como se fosse um pêndulo. Então, ora tá bom, né? Puxa, estava tão legal, aí agora ficou ruim, né? Ah, tá ruim, por graças a Deus, agora está melhorando, né? E a gente se sente como se tivesse oscilando entre agora tá bom, agora tá ruim. É uma frase da minha avó que dizia o seguinte: não há bem que nunca se acabe, nem mal que sempre dure. Tá? Então, ou como muitos dizem que estava escrito no anel de Salomão, tudo passa. Neste mundo material, neste mundo criado, tudo passa, nada é eterno. Então, essa talvez é o grande conhecimento, é a grande palavra-chave que a gente tem que ter na nossa mente, tudo passa. Nada é eterno, nada é fixo, né? Então, se hoje você está bem, né? Negócio da fábula da formiga e da cigarra, tá? Se você está bem hoje, guarde para um dia de vacas magras, como dizia meu pai, minha mãe, meu sogro, tá? Guarde porque a roda anda e desanda, dizia meu sogro. Então, hoje está bom, guarda porque amanhã pode ter um dia ruim. Tá ruim? Entenda que isso vai acabar, seja otimista, né? Veja para frente, não se destrua, e aí vai, né? Então, se a nossa vida oscila entre bem e mal, e se talvez nós estivéssemos muito felizes, se nós pudéssemos ficar nem muito bom, não precisa também ser maravilhoso, mas também não deve ser tão ruim. Então, talvez um lugar bom para nós seria ficar aqui no meio, seria estar na coluna do meio aqui, né? Construir essa coluna do meio. Mas como eu construo uma coluna do meio, como é que eu posso ficar aqui no meio se esse pêndulo está perpetuamente oscilando enquanto estiver no mundo material? Lembra do eletrocardiograma? Enquanto houver vida, vai estar sempre oscilando, né? Tracinho para cima, tracinho para baixo. Tracinho. Mas eu queria que ele ficasse no traço, só que o preço seria não ter mais a vida, e esse eu não quero, então eu tenho que aceitar que vai estar sempre assim, só que cada vez que vai e volta, passou 2 vezes por aquele estado que eu queria, né? Então, qual é o grande segredo da vida? Qual é, talvez, a grande chave da vida? É você aceitar que tudo vai passar quando tiver bom e aceitar que tudo vai passar quando tiver mal. Então, a chave é, quanto mais rápido você aceitar que isso daqui vai acabar, então ele vai vir para cá, e mais rápido você aceitar que não vai ficar para sempre assim, que ele vai melhorar, que ele vai vir para cá, concorda que quanto mais rápido ele oscilar entre esses dois pontos, para quem olha para nós, vai parecer uma ilusão de ótica, mas vai parecer que ele não saiu do centro, né? Porque ele vai aqui, é muito rápido. Então, como é muito rápido,
né? A gente não sente nem de um lado nem de outro. A gente, para nós, tudo se passa como se ele nunca tivesse saído daqui. Só que ele sai, e tem que sair porque existe vida, né? Isso mostra, primeiro, que a aceitação das condições da vida é fundamental. Em segundo lugar, mostra que essas colunas aqui, né, você acha que você entrou no templo, você acha que você construiu a sua coluna, né? Você é o iniciado, tal, você entrou, né, passou pelas colunas, tal. Este exemplo demonstra para nós cabalmente que esse ponto de equilíbrio é um equilíbrio que nós poderíamos chamar de equilíbrio dinâmico. Isto é, ele não vai ficar parado aqui, ele vai oscilar. Vai parecer que está parado, mas se em algum momento a gente começar a se preocupar mais com esse lado ou mais com esse lado, acabou essa coluna do meio, volta o negócio a oscilar entre as duas colunas. Então, não é porque eu consegui equilibrar certas tendências que eu tenho, e nós vamos conversar sobre essas tendências no próximo encontro, né? Não é porque eu consigo equilibrar essas tendências, tá? Que eu agora já sou, né, o hierofante. Não, não, porque a qualquer segundo eu posso escorregar para um lado ou escorregar para o outro. Porque essa coluna central, esse equilíbrio é e sempre será dinâmico, né? É como o negócio de investimento, né? Resultado passado não é garantia de lucro futuro. Então, resultado passado não é garantia de virtude futura, tá? Por quê? Porque não é. Nem aquele que já possa se achar que já está no grau hiper, upper, blaster, tal, escorrega. Porque é ser humano. Porque é um espírito vivendo num corpo. E o corpo é atraído às coisas materiais. Por mais que você seja espiritualizado, você tem o teu corpo tem as necessidades. Então, de vez em quando, sair fora do equilíbrio não é problema. O problema é não perceber que saiu fora do equilíbrio. Mas se você percebe que saiu, você equilibra de novo. Como é que eu equilibro? Aceitação. A palavra-chave aí é aceitação. Aceitação das coisas que parecem boas e aceitação das coisas que parecem ruins, né? Eu acho que a maioria talvez conheça a história, né, do monge e do discípulo, né, que visitam uma cidade, né, e vão lá no campo e tem só uma fazendinha perdida lá no meio, né, eles vão lá, o pessoal pobre, muito pobre, pouca coisa para comer, eles têm uma vaquinha só, e essa vaca dá leite, eles vivem do leite, e eles pegam um pouquinho que sobra do leite e vão com os vizinhos e negociam, né? Fazem um escambo, dão leite, pegam verdura e tal, e vão vivendo aquela vida apertadinha, tal, sabe como é que é, né? A gente vai vivendo, tal. E o monge lá e o discípulo pernoitam lá, se alimentam, agradecem no dia seguinte e tal. Quando eles estão indo embora, o monge fala para o discípulo: está vendo aquele barranco lá? Vai e empurra a vaquinha no barranco. Mas, mestre, é a única coisa que eles têm para se alimentar, para o sustento, é a vaquinha. Se a vaquinha morrer, como é que eles vão viver? Vai lá e faz o que eu estou mandando, empurra a vaquinha. E o discípulo foi lá, empurrou a vaquinha e foi embora. Passados muitos anos, o discípulo já é mestre agora, e ele volta para o lugar. E ele lembra da vaquinha, lembra da casa lá e vai tentar visitar a família. Quando ele está chegando lá, ele vê uma enorme casa, caminhões entrando, saindo, carros, pessoas, um movimento e tal. E ele chega lá, reconhece os filhos do cara tal, e fala: nossa, que vocês enriqueceram, né? Vocês, nossa, cresceram bastante. Sabe, seu monge, lembra quando o senhor veio aqui aquela vez? Pois é, quando vocês foram embora aconteceu uma desgraça. A nossa vaquinha caiu do precipício.
Aí, como nós não tínhamos mais a vaquinha, não tinha mais o leite, o que nós fizemos? Nós começamos a plantar umas verdurinhas, uns negócios, e a terra era boa, a terra começou a dar bastante verdura, a gente começou a vender para os vizinhos, acabou montando um armazém aqui para guardar as verduras, aí já as pessoal da cidade vizinha começou a vir aqui buscar, nós compramos um caminhão, começamos a levar, e aí o cara da outra cidade queria, nós montamos aí um outro armazém lá na outra cidade, a coisa foi crescendo e a gente enricou, né? Então, aquilo que às vezes parece uma desgraça, né, que a gente poderia classificar como mal, não necessariamente é mal, né? É mal na nossa avaliação, na nossa mente humana, que não tem a visão completa do todo. Ela só vê partes. E ela, quando ela vê partes, ela analisa as partes e classifica as partes de acordo com o quê? De acordo com as suas experiências anteriores e de acordo com seus medos interiores pela sua falta de confiança digamos, na bondade e na abundância do universo, né? Se você, né, tem uma frase, né, que é: vá, vende tudo que tem e me segue, né? Foi do Cristo, né, de Jesus falando para um discípulo. Quem faria, né, talvez isso hoje, né? Você vai, tem um cara que você não sabe que ele é o Cristo, tal, mas ele é um profeta, tá lá falando, tá, não, vai lá, dá tudo que você tem, tal, e vem para mim. Se você tem 2 túnicas, dá uma, tal. Pô, peraí, meu, e como é que vai fazer amanhã, né? E aí ele vira e fala, né? Olhai os lírios dos campos, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em todo o seu esplendor, teve veste mais bela. Se o Pai do céu veste com tanta riqueza esses animais, né, esses pássaros, tal, o que ele não fará por nós, por você, né? Então, essa confiança na abundância do universo, esse entendimento que o universo ele está a nos abençoar com dádivas, ou o maná, né, a todo instante, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas talvez a gente deva, numa outra reunião, discutir o que fazer com o maná, né? Porque o maná só podia pegar, né, uma certa quantidade. Não podia pegar mais que ele apodrecia, né? Então talvez seja bom a gente conversar sobre isso numa outra ocasião. Nós já estamos no horário, né? Eu vou parar por aqui, né? Vou eu agradeço vocês e até no nosso outro encontro, né?